Oi, eu sou o Marco Brunetti, candidato a presidente do CREA Espírito Santo. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com nossos amigos e profissionais que vão se apresentar de duas das maiores empresas aqui do estado do Espírito Santo. Gostaria de apresentar para vocês, eles vão se identificar. Com a palavra. Boa noite, pessoal. Vinícius Bravin, diretor-geral de operações da Time Now. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Ótima noite, né? Meu nome é Gilson Pereira, sou diretor executivo das Imetames e tenho o prazer aqui estar com o Marco, com o Bravin também, nesse momento aqui especial, ok? Beleza, só para falar para o pessoal, são dois engenheiros, tá? São de duas modalidades, cada um deles daqui a pouquinho vai falar a modalidade, mas eu vim fazer uma pequena entrevista com vocês para a gente saber o que vocês esperam do CREA, que pode facilitar para as pequenas e grandes empresas do estado do Espírito Santo. O que o CREA pode facilitar para elas? Perfeito. Bom, posso começar? Então, primeiro, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, né? E antes de falar um pouquinho sobre o que a gente pode, né, atuar como CREA e o papel, acho que é importante entender um pouquinho do contexto. No caso, né, a Time Now, uma empresa aí de 27 anos, que trabalha no ambiente industrial, nos diversos segmentos, química, petroquímica, óleo e gás, mineração, siderurgia. Ou seja, a gente convive com engenheiros o tempo inteiro, com o ambiente industrial, de operação, implantando projetos, né? Então tem muita oportunidade, né? Mas acho que dentro desse setor, né, eu acho que é importante muito aproximar, né? Então, assim, é um mercado que carece de mão de obra, carece de oportunidades em termos de busca de profissionais para atender as demandas que essas indústrias consomem. E acho que o CREA pode ajudar a identificar esses profissionais e, ao mesmo tempo, apresentar que indústrias são essas, né? Então, às vezes, eu vejo muito um distanciamento entre a formação do profissional que sai de faculdade, universidade, mas também ele entender também o papel da indústria. Então, a indústria também pode aproximar e explicar que mercado é esse, que carece de mão de obra, e o CREA talvez aí ser o ator que aproxima esses dois lados aí para que a gente consiga conectar pessoas que não estão enxergando grandes oportunidades. Beleza. Qual a palavra aí, Gilson? Bem, falar um pouquinho assim também, né, contextualizando, né, as Imetames têm uma história longa aí, né, de 43 anos, né, começando com metal mecânica, depois caminhando aí para a área da indústria de beneficiamento de rochas ornamentais, voltados praticamente 100% para exportação, e depois foi para a área de exploração e produção de óleo e gás, né? Temos uma termoelétrica lá na Bahia, e depois mais um grande empreendimento aqui do estado, que é o Imetame Logística Porto, situado em Aracruz. Então, uma diversificação bastante grande, né? Bem eclética, então, com diversos segmentos, e aí eu acho que acompanha também a evolução do próprio estado, né? Essa vocação, né, de rochas, a Metal Mecânica, que é a empresa mãe nossa, que a gente gosta de chamar assim, ela atua nos grandes empreendimentos, nas grandes empresas aqui do estado e também fora do estado, teve até atuação fora do país. Então, o setor de energia também, né? Você vê com a saída da Petrobras aqui, né, do polo petroquímico, do polo de petróleo no norte do estado principalmente, ela fez um forte desinvestimento naquela região, e a Imetame tem uma atuação lá também fora do estado nessa área, e o porto, que é essa vocação logística do estado, que está bastante evidente e crescente, né? Então, a gente vê assim, de um outro foco, né? Mas a atuação do CREA, a necessidade do CREA acompanhar essa diversificação também, entendeu? Essa diversificação de atividades, olhando sempre o futuro e aproximando, como o Vinícius disse aqui, aproximando as instituições, aproximando a academia, aproximando as federações, essas organizações voltadas para o comércio exterior, comércio, exportação, importação, enfim, né? Você vê no norte do estado muito crescente aí o setor de alimentício, né? Então, enfim, o CREA tem que acompanhar essa diversificação e esse crescimento, aproximando todas essas organizações, tá certo? Eu vejo isso com um potencial
de crescimento, não só para o Estado, mas também para o próprio CREA, aqui no Estado. Certo? Beleza. Como uma das plataformas minhas, apresentando vários projetos e propostas para os profissionais, às vezes as propostas que a gente tem no Renova CREA, que as pessoas vão poder olhar no site, vão verificar algumas propostas, mas de repente é uma proposta que vem da minha cabeça, do profissional. Hoje eu estou diante de duas das maiores empresas aqui do estado, lógico que existe mais algumas outras. E aí eu vejo duas potências aqui que podem informar para o próximo presidente, ou seja, para o Marco Brunetti, o que a gente pode apresentar para o profissional atender as demandas que vocês necessitam. O que as empresas hoje estão necessitando do profissional? Profissional, você precisa ter um inglês técnico? O que está exigindo? Porque a maioria sai da academia, sai com o diploma, eu vou pegar meu emprego, como é que eu bate na porta lá, não tenho emprego, e aí? O que eu tenho que fazer com que ele seja, as empresas até busquem na faculdade já esse profissional. Já antes de sair, ele já tenha essa visão do futuro trabalho dele. Vocês poderiam formar, não só para mim, mas para todos os profissionais do Espírito Santo, que aí eles estão interessados. Bom, vamos lá. Acho que tem bastante coisa que a gente pode contribuir, né? E que o CREA pode fazer um papel, mais uma vez, de aproximação. Eu não fui tão específico, mas falando um pouquinho do que a TimeNow faz, né? Então, a TimeNow é uma empresa de gerenciamento. Ela gerencia projetos. Então, onde tem obra, onde tem investimento, CAPEX e também OPEX, tem projetos. Projetos precisam ser planejados, precisam de engenharia, precisam de planejamento, controle, para que aconteçam dentro dos prazos e dos orçamentos e da qualidade que foi esperada, né? Obviamente o próprio Gilson vai falar um pouquinho, né? Por trás disso também tem empresas de montagem que fazem um excelente trabalho para que de fato as construções aconteçam. Quando a gente fala isso, dá para ter uma ideia já da quantidade de profissionais, né, inclusive de engenharia, que vão ser necessários para isso acontecer. Nós estamos falando de engenheiros de mecânica, eletricista, civil, instrumentação, automação, técnicos, e aí vem as profissões, vem as funções. Então vão ter profissionais que vão fazer planejamento e controle, vão fazer a interface e gestão de contratos, vão fazer fiscalização de obra, né? Então tudo isso acontece, vão fazer montagem, caldeiraria, solda, etc. Então, e tudo isso precisa de gente qualificada para acontecer no momento que o país, vamos dizer assim, não está tão preparado para a quantidade de projetos que tem em porte. Então, como é que a gente pode ajudar? Como é que o CREA pode atuar? Acho que, primeiro, qualificação, acho que é uma grande oportunidade, sim. Muitas vezes oferecendo cursos, né, de curta, em temáticas que às vezes não vão estar na faculdade. Então, às vezes, por exemplo, você tem um profissional de engenharia, mas ele não entende muita coisa de planejamento dentro da academia. Então, como é que a gente explica o que é um planejamento, o que é uma orçamentação, o que é uma obra, uma montagem, para que de fato ele tenha maior aptidão na hora de entrar e saiba o que vem pela frente, né? Que cursos a gente pode oferecer. Então, tem muitas oportunidades. E também trazendo aí a parte, acho que do estágio, né? O estágio sempre é uma porta de entrada muito importante, porque ali a pessoa vai entender na prática o que é que está acontecendo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estagiar na TimeNow como início de carreira, né? Então, eu fui a mercado, voltei como TimeNow, como diretor há 5 anos atrás, mas me beneficiei de cursos de curta duração que fizeram diferença na carreira que talvez a academia não estava preparada naquele momento para fazer. Então, cursos de curta aproximação, apresentar os processos produtivos, né? O que uma área de celulose faz, o que é uma área de óleo e gás, e conectar com a universidade que estágios e quais mercados ela pode estar atuando, para que já dentro da faculdade ela tenha caminhos claros. Então ela já sai da faculdade já com um caminho mais desenhado. Eu acho que é um bom caminho, sim. Ajudaria bastante. Beleza. Então, somando aí ao que o Bravinho colocou, né? Acho que assim, o CREA poderia focar, tendo um olhar para os profissionais que estão vindo, né? Estão buscando, estão querendo entrar no ramo de engenharia, vamos falar assim. A questão do inglês é uma questão assim, hoje em dia não dá para, né, pensar num profissional sem essa fluência nesse idioma, né? É um idioma mundial, né? Faz essa conexão com todos os povos, enfim. E aquilo que eu falei, voltado para essa vocação do Estado aqui, vocação portuária, que vai ter essa conexão com o mundo. Exato. O inglês o mundo é global hoje. É global. Então ninguém vai ser essa necessidade do inglês, assim, tem que ser bem firme, né, para todos aqueles que desejam entrar nessa área.
Enfim. Mas, assim, pegando um gancho, assim, a Imetame tem muito foco nessa indústria de base, né? Então, hoje a gente vê uma carência muito dos profissionais, principalmente os novos, né? Estão querendo formar ir para a parte mais tecnológica, mais assim, de sistema, enfim, de desenvolvimento, mas ainda a economia normal, vamos falar assim, né? A economia de base, ela continua e ela vai ser necessária para o futuro. Então nós vamos precisar de engenheiros de obra, engenheiros que tenham a disposição de viajar, de ir para o interior do país, para poder montar uma empresa, construir uma fábrica, dar manutenção nessas fábricas, e a gente vê uma carência. Então eu enxergo que no futuro, hoje já temos esse desafio, mas no futuro a tendência é aumentar esse desafio, a carência de profissionais de engenharia com essa predisposição para poder ter ir para campo, fazer manutenção, construir fábricas, enfim, em todas as modalidades da engenharia elétrica, como ele disse, todas as modalidades. Então, esse é um mercado que vai estar carente no futuro, eu acredito, porque os profissionais hoje querem ficar nos grandes centros, querem ficar aqui. Então, aquele que se predispuser a desbravar o interior, né, vai ter mercado para isso, tá certo? Então, eu entendo que talvez o CREA, tendo buscando desenvolver nos profissionais que estão formando essa vocação, esse entusiasmo para ir para campo, eu acho que isso é um mercado interessante, tá certo? Para explorar. E também assim, o Estado ele tem uma diversificação enorme, né? Você pega o granito, polo de granito no sul, a indústria alimentícia, enfim, várias indústrias, mineração, celulose, siderurgia. Então, Porto. A área portuária. Então, vai crescer agora. Então, Alimentos. Tem essa conexão do CREA, né? Fomentando essa diversidade e, né, explorando isso, eu acho que vai ajudar bastante os profissionais e apresentando esse mercado, chamar os grandes clientes e fornecedores que apresentem a indústria. Né? Porque quando a gente aproxima, a gente cria consciência. Quando cria consciência, a gente percebe que as pessoas vão perceber que tem muita oportunidade que eles não tinham pensado e fortalece essa carreira que ela é muito promissora, que tem um mercado enorme. Eu vejo, diante do que vocês falaram, realmente o CREA tem que aproximar as empresas para dentro do sistema. Às vezes a gente não quer só a empresa que pague como anuidade, como pessoa jurídica, mas nós queremos a voz da empresa lá dentro para falar, olha, nós estamos aqui fomentando a engenharia, mas a empresa hoje precisa disso do conselho, mais atuante para esses profissionais que possam atender a demanda. Isso é um papel importante do conselho. Diante disso, a gente vê que há uma necessidade, a maioria desses meninos mais novos, os que estão se formando, em criar um empreendedor, ele fomentar o que eles poderiam, às vezes ele não consegue entrar na sua empresa na Time Now, ou não consegue às vezes na Imetame, mas ele pode ser um empreendedor que pode atender a uma demanda das duas empresas. O que vocês falariam para esse profissional que está começando agora? Às vezes você não conseguiu na empresa, mas você pode montar sua indústria pequena, igual você falou do nosso amigo lá que começou com um torno num cantinho e se transformou numa potência que a gente vê hoje. Qual é esse recado que você acha que pode atender para o conselho incentivar esses profissionais novos, nessas novas empreendedorismo deles? Perfeito. Vamos lá, eu acho que o mundo está muito mais conectado hoje e muito mais rápido. Então, quando a gente entende que isso é uma realidade, a gente também tem que entender que caminhar sozinho não dá mais tempo e não dá certo. Então, as grandes e médias empresas também se conectam, né? Então, quando a gente, a Time Now, é convocada a de fato desafiar e realizar oportunidades e projetos, nós temos parceiros, né? Parceiros para poder de fato entregar uma solução mais completa, né? Então a gente também, por exemplo, conecta e tem investimentos em startups, em pequenas empresas, ou seja, porque a gente entende que não dá para ser especialista em tudo. Então acho que a grande forma de atuar de forma mais completa no mercado para os clientes é soluções de maior valor, que são feitas a partir das melhores combinações com empresas e profissionais, empreendedores que estão a fim de fazer isso acontecer. Então, por exemplo, hoje a gente incuba profissionais, empresas, empreendedores para poder conectar com a indústria. Então, por exemplo, tem startup que está cuidando, por exemplo, de
manutenção preditiva, né, de ativos industriais, equipamentos, utilizando inteligência artificial. A gente viu que tem oportunidade, a empresa, aquele empreendedor não conseguia entender o tamanho da oportunidade do mercado industrial, mas também não conseguia acelerar. Então, o que a Taminal fez? Fez uma aposta, uma parceria em conjunto, a gente acelera esse processo, ele desenvolve o produto, a gente faz escalar. Então, acho que esses modelos são cada vez mais fundamentais, né? Então, essa foi um exemplo, tem outros, e os trabalhos em conjunto têm muito espaço. É associação, parceria, para de fato sermos mais fortes e chegarmos mais longe. Assim, você ser empreendedor, né, não é uma tarefa fácil, tá certo? A gente sabe disso, né? Tem uns exemplos Não aí, é. então não é uma tarefa fácil. A gente tem que vai muito assim, tem uma coisa que está dentro de você. Então, eu acho que a pessoa, assim, o profissional, quando ele começa, né, a gente consegue ver claramente, com as pessoas que a gente tem contato, quem é que ele tem o tino para desenvolver o negócio, tá certo? Então, dentro da Inmetame, nós já tivemos diversos profissionais lá que começaram com a gente, mas tinha essa veia de empreendedorismo e montaram suas empresas. E que são concorrentes nossos hoje, mas nós apoiamos no início. Até, né? Vamos falar assim. Então, eu acho essa questão, talvez o CREA, você criar, talvez promover, não sei se seria cursos, mas assim, trazer profissionais especializados para poder fazer com que o profissional consiga desenvolver, enxergar qual é o potencial dele. Se ele tem isso como veia, né, como tino de empreendedorismo ou não. Porque tem gente que não quer ser empreendedor. Mas às vezes acha que quer, que pode. E não é fácil. Então, às vezes, trazer cursos, trazer profissionais ou promover, sei lá, seminários para poder trazer luz para isso. O que é ser empreendedor? Isso. Porque não é um caminho realmente. A gente vê assim, são poucos que têm sucesso. Às vezes uma grande maioria começa uma coisa e não vai à frente. Mas eu vejo o CREA pode trazer isso à luz, né, para diversos produtos que estão começando, para poder a pessoa ter esse conhecimento e decidir. Não, não é o meu caminho, não é minha praia ser empreendedor. Então eu vou ser um excelente profissional, vou ser um excelente gestor, um excelente consultor, porque você tem, né, a carreira Y ali, aquele momento que você decide. Então, eu acho que trazer luz para isso, eu acho seria um bom papel para o CREA desenvolver. Eu fico, às vezes, ouvindo aqui vocês dois, fico pensando aqui. Eu tive alguns meses atrás, passou na televisão um pequeno grupo de estudantes que fez engenharia robótica, computação, mecânico, eletricista e mais uma outra modalidade que não me vem agora na memória. Ele fez um robô chamado Ana, que atende aos autistas. Um negócio simples, apresentou. E aí hoje eu vejo, por exemplo, a academia, as instituições de ensino, as universidades federais, às vezes tem grandes professores pardais lá, com vários alunos com ideias brilhantes ali dentro, e às vezes eles querem desenvolver, mas às vezes não tem incentivo. Não tem incentivo porque é o financeiro, que precisa comprar uma peça ou outra. E aí eu vejo que essa é uma oportunidade do conselho trazer junto com as instituições de ensino e com as empresas, fazer esse intercâmbio, que às vezes a empresa quer investir nesse tipo de aplicativo, ou nesse tipo de equipamento que eles estão inventando. Uma coisa simples que eu vou falar para vocês, um sobrinho meu que eu acabei de ser contratado no estagiário, está formando no final do ano, ele entrou numa empresa de corte e dobra, lá em Cachoeiro, e ele estava deslumbrado, que mexe com computador, corte e dobra, e eu passei, ele do interior de Geraldo Monteiro, na minha terra. E eu cheguei lá à noite, na propriedade lá dele, e aí, tudo bem? E aí, olha, tio, eu estou fazendo. Ele fez uma caixinha de madeira, com a teclado igual de calculadora, com os númerozinhos lá. Mas para que você está fazendo isso aí? Eu estou fazendo lá, porque eu quero marcar o tempo que eu gasto para fazer um corte e dobra num tipo de bitola de ar. Mas que é isso? Não, eu vou fazer o que eu quero saber o tempo. Quer dizer, você vê que tem crianças não, jovens, os novos profissionais com muita ideia. E às vezes não tem incentivo. Eu só consigo colocar isso porque eu não tenho dinheiro para comprar as outras peças. Ele comprou do próprio bolso e montou. Então eu vejo, quando eu vi aquela história e vi daquele outro, eu vejo que é uma grande oportunidade, como você falou, da Time Now, da Inmetame,
de outras empresas aqui do estado que podem, o CREA, fazer essa interrupção entre as instituições de ensino. O que nós temos de moderno aqui? Os meninos estão querendo inventar isso. Qual das empresas que tem interesse em participar desse programa incentivar esse garoto? Esse é o papel do CREA. Por isso que eu falo dessas novas tecnologias de vocês, para suas empresas. Vocês têm algumas que dão de novidade para a gente aqui, para os profissionais? Nós estamos investindo nisso. Acho que o futuro vai ser isso. Eu gostaria de ouvir de vocês, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico aqui, que de repente tem muita novidade para os futuros profissionais aqui do estado. Tem, Marco, não dá para falar que não tem, tá? Então, assim, essas coisas são... Geralmente a gente começa a perceber assim, mas não vai chegar, está demorando muito, e geralmente a gente fala que essas mudanças costumam ser exponenciais. Então, elas começam num momento lento, né, em termos de tecnologia, transformação, e quando você vai ver, ela dá um salto muito rápido e a adoção de uma ferramenta, de uma metodologia já está acontecendo. Então, assim, a gente trabalha muito com inovação, né, que a gente acredita bastante no poder da transformação do mercado e que o nosso mercado, inclusive industrial, em gerenciamento, está em constante mudança. Então, se a gente não se conectar com tendência de fora do Brasil, não é só dentro não, com o que empresas estão fazendo lá fora, com startups, e não estudar e reinventar o nosso modelo de negócio, naturalmente a gente perde competitividade. Então, exemplos práticos, né, como é que a gente pode colocar, por exemplo, fiscalização, que acho que é uma atividade que existem desde os primórdios, né, da gestão, da engenharia e de grandes obras. Hoje tem que ter ferramentas que facilitam a fiscalização, né? De fato, é o acompanhamento de uma montagem no campo, de um lançamento de um cabo, né? Enfim, utilização de drones, né? Então, drones estão sendo utilizados para, de fato, perceber o avanço físico e a evolução da obra. Quando a gente fala, por exemplo, num projeto grande de celulose, o maior do país, que a gente está acompanhando e fazendo a gestão agora, nós estamos testando, né, um processo de apuração de validação do avanço físico da obra, ou seja, está atrasado ou adiantado, quantos por cento? Isso tradicionalmente é uma atividade feita, né, por pessoas de forma mais tradicional, analógica, mas a gente está utilizando scanner, né, scanner, mapeamento 3D, nuvem de pontos, no qual, a partir dessas informações, a gente compara com um modelo 3D, né, ou seja, já não é mais aquele projeto em 2 dimensões, é em 3, e você compara naquele momento, naquele mês ou semana, se o avanço deveria estar 40%, 50%, e através desse modelo, o algoritmo, ele fala, está tanto de atraso. Então, a gente está testando tecnologia de fora do Brasil e aplicando em projeto aqui dentro. Então, isso é estar acompanhando e trazendo essa transformação, que ela não acontece da noite para o dia, mas que a gente entende que o nosso papel está promovendo essa mudança, porque é o caminho de inovar, competir e fazer melhor, entregar melhor, mais valor aos nossos clientes. Beleza. Bem, assim, dando a contribuição, assim, somando também, mas de uma forma diferente, né? A tecnologia, ela está aí, tá bem latente nessa questão de tudo aí que o Vinícius colocou e muito mais coisas, né? Tem um mercado muito grande. Mas, falando um pouquinho assim, né? Eu acho um grande diferencial da Imetame, né? Isso vem do nosso fundador, né, do Ettore, né, é o cuidado que ele tem com as pessoas. Ele é muito preocupado com a evolução individual, lógico, do grupo. Se você cresce individualmente, o grupo cresce, né? Então, ele sempre teve essa preocupação da evolução como pessoa. Estou pegando um pouquinho, porque isso também é inovação. A inovação não é só tecnologia. Pessoas têm que estar preparadas para fazer isso, até, porque senão não vai acontecer. Eu não falo a preparação não só do conhecimento, né? Você do conhecimento técnico, mas você do conhecimento da inteligência emocional. Então, hoje nós recebemos um cliente lá, hoje eu estava apresentando a empresa e os nossos programas, e os caras de fora, né, fora do país, os caras ficaram maravilhados com a nossa gestão de pessoas, como a gente gera. Então, eu acho que talvez um ponto, né, para o próprio CREA propiciar os profissionais, e também uma dica para os profissionais, eles também não só buscarem a evolução do conhecimento técnico, conhecimento de novas tecnologias, mas também do seu conhecimento, do seu crescimento como pessoa, como da sua evolução, evoluir sua inteligência emocional de relacionamento. Então, às vezes ele fica muito focado no técnico e esquece esse lado. E a gente vê que tudo na vida é relacionamento, né? Então, você evoluir como pessoa, e a gente
tem ferramentas para isso, tem diversas ferramentas. A Imetame usa algumas delas, né? Então, você tem o Eneagrama, enfim, tem uma série de ferramentas que você pode implementar para você evoluir como pessoa, né? E aí, lógico, você evoluindo como pessoa, com certeza você vai evoluir profissionalmente. Autoconhecimento, né? A grama é autoconhecimento, eu já tive a oportunidade de fazer. O Héctor comentou numa visita lá. Que bom. Fico feliz. É um bate-papo que a gente está aqui, há meia hora, já está acabando aí, o pessoal falou. Eu vou deixar um recado para os colegas, vocês também deixam. Eu estou aqui com 2 grandes colegas profissionais que estão nas maiores empresas, um com 1.600 funcionários, outro com 6.000 funcionários. E a gente começou a falar aqui que o assunto foi crescendo, que está até vontade de ficar lá mais, né? Mas o tempo é curto. Mas eu queria deixar esse recado para todos os profissionais. É assim que a gente quer um CREA, que a gente perceba dos nossos colegas que foram um sucesso, o que pode trazer para todo profissional. É oportunidade, é criar novos empregos, é criar uma melhoria contínua do profissional. Queremos um CREA mais próximo de vocês, da empresa. A gente quer saber o que a empresa quer, para mim poder ajudar os profissionais a trabalhar com vocês e crescer o Estado. O Estado cresce cada ano mais, a gente vê isso. Então eu fico feliz de estar com vocês, eu agradeço, em nome do Renova CREA, de toda a geração que está apoiando o Renova CREA, pelas suas palavras de motivação para todos eles, mostrando que há uma necessidade e essa necessidade nós temos que ir atrás e temos que fazer parte desse novo modelo de gestão do CREA para atender as demandas das empresas e de todos os profissionais. Essa é a minha palavra que eu deixo para todos os colegas, para vocês, e que vocês também possam dar uma palavrinha para os colegas os profissionais que estão nos ouvindo. Mais uma vez, obrigado, Marco. O pessoal que está de casa aí, um prazer estar com vocês. E acho que o nosso mercado e o mundo está em transformação. E o mercado de engenharia também, né? Então acho que merece de gente nova, de renovação, de uma nova visão aberta e de diversidade. Eu queria colocar também, acho que é um mercado que tem muito para poder trazer gente nova, com equidade, com inclusão, que novas pessoas com novas visões e pluralidade trazem evolução nesse mercado que ainda é muito, eu diria, muito masculino. Tem muito espaço para mulheres, para pessoas de outros gêneros entrar nessa jornada e ajudar nessa aceleração. Parabéns pela palavra de mulheres, aí é importante também. Bem, Marco, primeiro parabenizá-lo aí pela candidatura, assim, o ano passado eu pude também estar contribuindo de alguma forma, realmente você ter uma dedicação pessoal, uma causa, né, comum aí, uma causa de interesse seja de um grupo ou de mais pessoas, isso já para mim já é muito relevante, já é bastante relevante, eu parabenizo por isso, tá ok? Obrigado. Então, e para o recado para o pessoal que está em casa, eu acho que aqui temos exemplos aqui, né, para poder serem seguidos aí e desejar aí que quem escolher esse caminho de engenharia está fazendo uma excelente escolha. Nós temos espaço, temos necessidade de profissionais em todas as áreas, bons profissionais, dedicação e principalmente quem ame a profissão de engenharia, né? Isso é tudo. Okay? Isso aqui só para falar pro pessoal, é um abribodiano, ele é o primórdio, começou o abribode da UF, para quem foi da UF sabe, fez parte aí. Parabéns, gente, obrigado profissional por escutar, estamos próximo aí, dia 17 de novembro, Marco Brunetti, Renova CREA, obrigado aí pela participação de todos. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, Marco. Valeu.